Godinho, que é de Santa Catarina. Obrigado, querido. É de Lages, Santa Catarina. Lages. E olha, Jesus, agora eu acho que a questão é o seguinte: as pessoas estão encontrando alívio para os seus problemas. Eles buscam numa casa como o GAAC. É pago para esse trabalho? Esse trabalho é pago? Não. O tratamento apométrico é totalmente gratuito. E o trabalho é que todos os trabalhadores são voluntários. Quer dizer, na verdade, cada um de nós contribui do seu bolso para manter a casa em atividade, e a casa se mantém de pé, né, desde esse tempo. E nós estamos lutando para um dia termos a nossa sede própria, né? Se Deus quiser. Apometria, um cartaz que eu recebi, estava escrito assim: apometria e desdobramento múltiplo. A palavra desdobramento hoje é mal entendida, né? Porque supõe que você vai fazer um desdobramento e vai ficar preso em algum lugar. Eu estou falando, genericamente, as pessoas têm medo. Eu quero saber como, por favor, a ligação da apometria, um esclarecimento, na verdade, porque o que eu vi... Porque nós não procuramos entender o que ele falou. Então vamos buscar isso sem medo nenhum. Jesus não proibiu nada. O que o apóstolo Paulo dizia? Nem tudo me convém. Eu posso experimentar o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então nem tudo convém. Mas eu sou livre para escolher tudo o que eu quiser. Eu penso, vai prejudicar alguém? Não. Vai prejudicar a mim? Não. Então, vou causar prejuízo ao planeta? Não. Então, me é lícito. Me é de direito. Sem medo. Muito bem, amigos, estamos aqui na sede do IAC, Instituto Agronômico de Campinas, na Barão de Itapura. E estamos aqui num dia de estudo em torno da apometria. O professor José Godinho, é assim que eu falo, professor? José Godinho está aqui conosco, ele é de Lages, Santa Catarina. Está apresentando os fundamentos da apometria. É isso, professor? Exatamente. Estão procurando mostrar que a apometria é apenas um recurso terapêutico. Não veio para criar nenhuma dificuldade com a doutrina espírita, muito ao contrário. Veio para auxiliar. Ela é um recurso terapêutico que se utiliza dos conhecimentos da doutrina, dos conhecimentos da psicologia e da psiquiatria. Ela tem um fundamento muito sólido, muito sério, embora hajam por aí algumas divergências, né? Mas eu acho que muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, interpretam mal alguma coisa. A própria doutrina espírita sempre sofreu muito dessas más interpretações. Então a apometria também. Mas é um recurso sério, sólido. O Dr. Lacerda é uma pessoa extremamente séria, era espírita e fez um trabalho excelente de investigação do psiquismo, porque ela é focada exatamente nesse aspecto anímico que o Ernesto Bozano dava uma importância grande, mas que me parece não ter sido muito considerado. E nós sabemos que o aspecto anímico influencia a vida da pessoa, muitas vezes de forma negativa, durante uma vida toda. Então, a apometria busca o entendimento e o tratamento desses elementos anímicos. Muito bem, tentando traduzir isso para o nosso telespectador, talvez que não esteja tão enfronhado nesses temas. Quando a gente fala em anímico, nós estamos falando da alma. Quer dizer, nós temos conflitos nossos próprios. Nenhum deles é advindos de obsessões. É nós com nós mesmos, tentando esclarecer por que somos assim, por que temos determinadas dificuldades, alguns conteúdos psíquicos que precisam ser trabalhados. É nesse foco a apometria? Esse é o ponto em comum? Ou ele tem algum ponto em comum também com a TVP, chamada terapia de vidas ou vivências passadas? A apometria trabalha aquilo que o Jung chamou de sombra, o aspecto sombra. O Deepak Chopra trata também como sombra, e que aparece em estudos do tipo do livro, por exemplo, Multiplicidade, a Nova Ciência da Personalidade, de Rita Carter, explica claramente sobre as personalidades múltiplas ou elementos anímicos. Na psicologia e psiquiatria, isso é conhecido como distúrbio das personalidades múltiplas.
ou a esquizofrenia, ou esses distúrbios do psiquismo. Aliás, doutor Godinho, o senhor me lembrou um filme famoso que fala das 13 personalidades de uma garota. Sei. Eu esqueci o nome. Eu cito Sibyl, As Três Faces de Eva, né, que são filmes que tratam desse assunto. Inclusive o livro As Três Faces de Eva, a face final, que tratam desse assunto, né? Nós somos um somatório de personalidades ao longo do tempo. Então, as personalidades que são vividas em cada existência, elas não se diluem de imediato. Ninguém se despersonaliza de um momento para outro. Então, elas permanecem formando sempre a estrutura psicológica da nova vivência. Então, o ego, por exemplo, ele na realidade representa um pacote de personalidades em ação, através da minha aparência. Então, a personalidade do J.S. Godinho hoje, na realidade, ele ainda não é Godinho, porque ele está em formação, né? O dia que eu fechar a página, aí então acabou, aí a personalidade está completa. Até então, ela está sendo influenciada por outras personalidades de passado. Aliás, nós mostramos num dos nossos programas aqui o garoto americano que a gente chama de James Leininger, que lembra da vida passada quando ele, na Segunda Guerra, era piloto. Foi um trabalho apresentado pelo, acho que Carol Bauman, se eu não me engano. Né? Carol Bauman, uma terapeuta. Então, se perguntar o que tem a TVP a ver com a doutrina espírita? A TVP trabalha memórias de passado, ela não trabalha com as personalidades anímicas. Eu sou terapeuta de vida passada por profissão. Na TVP nós trabalhamos memórias. Então a pessoa vai buscar suas lembranças que influenciam a existência atual. Na apometria? Na apometria nós trabalhamos personalidades múltiplas que estão interferindo na vida da pessoa como se fossem espíritos obsessores. Incrível. A palavra apometria tem a ver com apo de distante, apogeu, metria, medir mais longe. O que tem a ver? O Dr. Lacerda adotou essa palavra com a ideia, essa denominação com a ideia de situar o sentido da técnica, né? Então, a apometria seria além da medida. Vendo? Além da medida. Professor, eu tenho e conheço muitas pessoas na minha família também com problemas de distúrbios, geralmente com chamada esquizofrenia. Que o senhor ainda falava hoje aí, a personalidade fragmentada, o pensamento fragmentado. E eu diria ao senhor, como a criatura sofrendo com tais problemas, ela procura apometria onde? Numa área acadêmica ou num grupo espírita ou espiritualista, como nós conhecemos aqui, o GAAC, aqui em Campinas? Não a doutrina espírita, porque a doutrina espírita é ciência, não é religião, não é seita nem nada. Então ela não recusa nada, é uma ciência de investigação da alma, busca a origem. Com implicações religiosas e filosóficas também. Mas a implicação religiosa da doutrina espírita era muito mais criada pelos espíritas do que por Kardec. Kardec diz que tinha consequências morais. O que para nós espíritos significa religiosas, né? Então, nosso primeiro ponto de divergência. Isso também não depõe nada negativamente. Apenas não quero ficar aqui também. Eu penso o seguinte: a religião, durante uma certa época, se apossou da ciência. Então a religião não pode negar o aspecto científico dentro do seu corpo, né? Ela ainda existe e ainda se conduz dessa forma. Então eu entendo o seguinte: a doutrina espírita, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, deveria modificar o homem, fazer a reforma íntima. Ora, 150 anos de espiritismo e 2.000 de cristianismo, será que nós fizemos reforma íntima? Acho que está em processo devagar. Todos temos, mas aonde que a gente mexe para fazer a reforma íntima? É só um propósito? E eu vejo tantos espíritas que gostariam tanto de deixar de fumar, gostariam tanto de deixar de ter raiva de alguém, não consegue. Por quê? Porque não mexeu no íntimo, ele tem um propósito. Mas o propósito é apenas ainda a intenção, não há a ação. Onde eu vou mexer para promover a reforma íntima? Porque se eu estou preso numa memória subconsciente de 200, 500 anos atrás, ou uma personalidade múltipla está preso num ódio lá no passado, eu não vou conseguir resolver agora. Eu quero, mas não consigo. E aí eu digo o seguinte: eu te desculpo, eu te perdoo, mas não quero mais que você chegue perto de mim. Isso.